Olá, sou Guilherme Simões e seja bem-vindo à lição Requisitos de Negócio. Nessa lição a gente vai falar sobre a estrutura de classificação de requisitos, o que é domínio do problema, o que é requisito de negócio e qual a sua importância, e também dos critérios de qualidade para os requisitos de negócio. Mas antes de apresentar de forma mais detalhada o que são requisitos de negócio, vamos ver antes uma estrutura de classificação de requisitos para entender qual a relação entre esses diferentes tipos de requisitos. Cada um desses tipos a gente vai detalhar em lições específicas desse tópico do curso. A base de toda a estrutura são os requisitos de negócio. Eles são os requisitos que motivam a criação de um projeto e estão ligados a problemas ou oportunidades da organização. A gente pode dizer que esses requisitos estão no âmbito do domínio do problema, que é um conceito que a gente vai explicar no slide seguinte. E para que um software possa entregar uma solução para esse problema, os requisitos de negócio vão passar por sucessivos refinamentos. Todos esses requisitos refinados estão no âmbito do domínio da solução, ou seja, para todo problema, em geral, se pode pensar em várias soluções. Nesse caso, uma solução foi pensada e se começa o processo de refinamento de requisitos até o ponto em que se tem informação no nível de detalhe que permita iniciar sua construção. Ao iniciar o projeto, o primeiro passo é buscar identificar quem são as partes interessadas relevantes para o nosso trabalho de requisitos. E a partir dessa interação com essas pessoas, a gente vai levantando os seus requisitos, que devem estar vinculados aos requisitos de negócio. Uma vez que a gente já tem um conjunto significativo de requisitos identificados com as partes interessadas, a gente começa a elaborar a especificação de requisitos. E esses requisitos da especificação são uma consolidação dos requisitos das partes interessadas. E a especificação aborda duas dimensões do projeto: a do produto de software que vai ser entregue, que é a nossa solução, e da eventual transição que talvez seja necessário para entregar o projeto. A transição pode envolver, por exemplo, requisitos para migrar dados do sistema velho para o sistema novo. E tanto os requisitos da solução quanto os de transição são compostos por dois tipos de requisitos: os funcionais, que representam tarefas que são realizadas pelo software, e os não funcionais, que abordam como essas tarefas vão ser entregues ao usuário. E com isso, a gente forma essa visão geral da estrutura de classificação dos requisitos. Vamos falar agora do domínio do problema. Ele representa onde as decisões sobre os objetivos de uma organização são tomadas, ou seja, quais as áreas envolvidas, e é compreendido por três itens: as fronteiras que delimitam cada uma dessas áreas, e aí sempre que a gente fala numa fronteira, a gente pensa num território, com um governo que estabelece regras de convívio, que são as leis, válidas para esse território, mas no nosso contexto, esses territórios são organizações, como empresas, órgãos públicos, ou também áreas funcionais de uma empresa, como, por exemplo, coordenação de contratos, departamento de marketing, diretoria financeira, equipe de manutenção. E também por trás de qualquer governo, sempre tem pessoas no comando. As partes interessadas-chave são os agentes responsáveis por estabelecer e perseguir objetivos usando os recursos dentro dessas fronteiras. Exemplos de partes interessadas-chave são os diretores, gestores, gerentes, membros do conselho de administração, responsáveis técnicos, líderes de equipe. E, por fim, as partes interessadas-chave possuem autoridade e responsabilidade que estabelecem como elas interagem com os recursos nessas fronteiras, por exemplo, através de decisões, resoluções, normas e políticas. Agora vamos comentar em mais detalhes sobre os requisitos de negócio. Os requisitos de negócio são as razões pelas quais um projeto é iniciado. A gente pode dizer também que são os objetivos do projeto. E isso nasce dentro da mudança do equilíbrio de forças no ambiente em que a organização está inserida. São criadas necessidades de negócio que estão relacionadas a problemas a se resolver ou a oportunidades a se aproveitar. Isso implica em gerar iniciativas para promover alterações no contexto do negócio, por exemplo, buscar uma liderança de mercado, ou iniciativas para manter o contexto de negócio no estado atual. Por exemplo, manter a liderança de mercado. Os requisitos de negócio descrevem metas e objetivos que uma organização busca atingir.
e são as métricas usadas para medir o sucesso de um projeto. E aqui a gente tem 2 exemplos. Primeiro, reduzir em 90% a devolução de cartas por endereço incompleto, isso relacionado a um problema. Segundo, aumentar em 20% a receita do produto A com serviços em mobile, isso relacionado a uma oportunidade. Ok, mas qual que é a importância de conhecer os requisitos de negócio? Muito simples. Atender os requisitos de negócio é o que satisfaz ao cliente. E se você não tem uma compreensão clara desses requisitos de negócio, tentar satisfazer o cliente é um exercício de adivinhação, é tentativa e erro no projeto. E quando a gente conhece as reais necessidades de negócio, a gente tem mais liberdade para imaginar possíveis soluções para um problema. Além disso, os requisitos de negócio vão ajudar também na priorização de projetos e vão nortear todo o trabalho da engenharia de requisitos. Eles vão ser o ponto de partida para o analista de requisitos. Eles ajudam a perceber qualquer desvio de escopo durante o levantamento de requisitos. Como? Simples. Quando a gente interage com os usuários, eles vão apresentando necessidades. Só que a gente tem sempre que buscar estabelecer uma ligação dessas necessidades com os requisitos de negócio. Se a gente não encontra essa ligação, significa que essa necessidade está fora do escopo do projeto e não deve ser atendida. Ou seja, todos os requisitos do software têm que estar relacionados a ao menos um dos requisitos de negócio do projeto. Bom, geralmente os requisitos de negócio são especificados pelo dono do projeto e costumam estar descritos em documentos como termo de abertura do projeto, anteprojeto, estudo de viabilidade, business case ou caso de negócio, documento de visão, enfim, qualquer documento que justifica a criação do projeto. Vamos ver uns exemplos. Reduzir em 50% o custo de arrecadação de contas de energia, melhorar a gestão da arrecadação de contas de energia, integrando informações e agilizando a tomada de decisão, obter receita recorrente com a venda do serviço de arrecadação para empresas com processo similar ao identificado atualmente, fiscalizar 100% das operações dos distribuidores de combustíveis. Aí a gente tem 4 exemplos. Perceba que dentro desses 4 exemplos, há alguns que são bastante vagos e outros muito específicos. Embora o requisito de negócio, seja um requisito de alto nível, isso não quer dizer que ele tem que ser genérico, nebuloso. Então é importante que ele seja refinado até se tornar específico o suficiente para nortear o desenvolvimento dos requisitos do projeto e também a sua validação depois. Como esses critérios estão no âmbito do negócio, a gente pode usar conceitos da administração para ajudar a melhor defini-los. Uma alternativa é aplicar o método SMART. O nome SMART é um acrônimo para que o objetivo seja específico, ou seja, ele descreve algo que seja significativo e apresenta um resultado observável. Ele é mensurável, ou seja, gera resultados passíveis de acompanhamento e medição. Ele é alcançável, ou seja, o custo-benefício dele é interessante, é um investimento viável. Ele é relevante, ou seja, está alinhado com a visão, com a estratégia da organização. Ele é tempestivo, ou seja, está adequado à janela de oportunidade do negócio. Só que, em geral, o analista de requisitos não tem poder para avaliar se uma necessidade de negócio é alcançável, relevante ou tempestiva. Porém, o analista de requisitos sempre tem que buscar garantir os 2 primeiros critérios, ou seja, que o requisito de negócio esteja definido de maneira específica e mensurável. Vamos ver um exemplo. Então chega uma necessidade inicial como aumentar a satisfação do cliente com o serviço de atendimento. Só que isso não representa um resultado observável e não pode ser medido de maneira objetiva. Ao provocar de maneira proativa o cliente em busca desse objetivo, a gente poderia lançar as seguintes perguntas. O que é a satisfação do cliente? Como medir a satisfação do cliente? E qual é a meta de aumento? E nessa interação, a gente vai descobrindo que, na verdade, o cliente tem um problema que é um índice alto de reclamações dos usuários devido à espera para atendimento. E que o desejo do cliente é diminuir esse tempo para que essa fonte de insatisfação dos usuários seja eliminada.
Nesse caso, a gente ainda pode perguntar qual o tempo de espera que seria tolerável. E daí, reformular o requisito para reduzir o tempo de espera no atendimento a no máximo 30 segundos. Nesse caso, a gente fica com algo muito mais fácil de avaliar se o projeto consegue atender e se o cliente vai ficar satisfeito. Concluído então, agora a gente sabe que o requisito de negócio é a motivação para um projeto, conhecê-lo é fundamental para satisfazer o cliente, só que nem sempre esses requisitos nascem bem definidos, então cabe ao analista refiná-lo antes de seguir com o seu trabalho de desenvolvimento de requisitos. Agora eu quero te convidar a fazer os exercícios dessa lição e que também interaja com a nossa equipe de tutores no fórum de discussão desse tópico, seja para tirar dúvidas ou obter mais informação sobre o tema. A gente está sempre à disposição para te ajudar. Muito obrigado e bom estudo!